escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais urgentes aí do nosso tempo. Trata-se das mudanças climáticas e como elas estão moldando o presente, o futuro do planeta, as relações internacionais e tudo isso. E para essa conversa eu tenho a enorme alegria de receber aqui uma grande amiga e especialista no assunto. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Helena Moreira, sou professora de Relações Internacionais aqui da FECAP, em São Paulo. Sou professora, agora estou de licença também, mas sou professora na Universidade em Morumbi. Tenho estado aí na sala de aula já há bastante tempo, coordenando grupo sobre mudanças climáticas e energia, orientando trabalhos, acompanhando bem de perto aí as conversas sobre clima e relações internacionais. Também palestras, participando, e agora muito feliz de participar aqui com vocês do Chutando a Escada, divulgando sobre mudanças climáticas e relações internacionais. Muito bom ter você aqui. Eu sou um admirador de longa data, né? A gente fez mestrado junto. E lá no mestrado você já tinha um trabalho, né? Desenvolveu uma dissertação sobre regime internacional de mudanças climáticas. Já é um trabalho que você desenvolveu na graduação, né? Vai me corrigindo, que eu tô falando de orelhada. É isso mesmo. E depois também, aí vai pro doutorado, também aprofundando a discussão de mudanças climáticas. Então tem uma longa trajetória. E interessante que no doutorado você foi para geografia, né? Então, eu comecei a estudar sobre mudanças climáticas e relações internacionais na graduação ainda. Eu fui da primeira turma da Unesp, Franca. Tenho vários colegas aí, docentes também da primeira turma. E foi interessante porque durante a graduação eu fiz um estágio na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em Franca. E era um tema, assim, você sabe, né? Você também é da área de relações internacionais, ainda não é um tema prioritário na agenda, né? Então, assim, tem disciplinas específicas sobre isso, não era algo que se falava muito, né? E a partir disso eu comecei a ter contato com o tema e comecei a perceber, falei, nossa, tinha outros pesquisadores que eram muito referência para mim, o Eduardo Viola na UNB, por exemplo. Mas em RI ainda muito incipiente, né? E aí na graduação eu comecei a estudar, fiz a minha iniciação científica sobre isso já. E eu estudei mecanismos de mercados dentro do regime de mudanças climáticas, né? Estudando o mecanismo de desenvolvimento limpo e tal. Projetos no Brasil, né? Então estava olhando para o Brasil. E aí eu já emendei o mestrado, né, no Santiago Dantas, onde nos conhecemos, fizemos juntos lá o mestrado. Isso. Aproveitar e falar que é um super prazer para mim estar aqui conversando com você também. Acompanho o Chutando a Escada há muito tempo, desde o comecinho. Estou super feliz. E no mestrado eu estudei regime de mudanças climáticas e Brasil. E fiz parte de um grupo de estudo que era coordenado pela professora Henrique Amaio, que era um grupo que estudava ali Amazônia e Pacífico, era bem a área dele, assim. Só que não era exatamente mudanças climáticas, né? Então eu estava nesse grupo e fiz o mestrado ali e tal, mas não era uma área forte, assim, dentro do programa, né? E aí, ao mesmo tempo, eu fui tendo contato com outro grupo de estudos ali da geografia da USP, aqui da USP, com o professor Wagner Ribeiro. E comecei a participar do grupo de estudos de geografia política lá na USP. Convidei o professor Wagner Ribeiro para minha banca de mestrado. E aí entrei no doutorado na geografia, né? Porque ele também é um professor que naquele tempo estava fazendo esse diálogo, estava buscando esse diálogo entre relações internacionais e geografia Geografia. política.
E aí eu entrei nisso, né, ele já tinha, o livro já publicado e o conceito de ordem ambiental internacional, que eu usei na minha Uhum, tese. Então ele já abria mais temas, mudanças climáticas, recursos hídricos, uhum, biodiversidade, tinham vários já pesquisadores nesse grupo de estudos, inclusive uma colega grande amiga minha, Fernanda Santana, que uhum, está na Unesp Franca, uhum. que já era parte do grupo, né, ela já tinha feito o mestrado com ele na USP, então eu já tinha uma ponte, assim, de Entendi, alguém entendi. que já tinha ligado o RI com geografia, né. E aí fiz o doutorado lá. Não, muito importante, muito interessante a tua trajetória. Então eu queria começar essa conversa, assim, primeiro pela parte talvez conceitual. Por que começar pela parte conceitual? Porque eu acho que também nos ajuda a entender um pouco o desenvolvimento do campo, né? Como você mencionou ali na tua apresentação, por incrível que pareça, né? A discussão sobre regime internacional de mudanças climáticas ainda é marginalizada nos estudos de relações internacionais, enfim, das humanidades como um todo, embora a realidade tenha se imposto, né? Ela vem se impondo todo dia, toda hora tem uma notícia de algum resultado aí das mudanças climáticas. Na tua dissertação, eu me lembro que você trabalhava o conceito de regime internacional de mudanças climáticas. Recentemente estava numa banca junto, e eu falei não falei pro meu orientando, né, o Xavier, lê os trabalhos da Helena e tal, e a discussão é, até mesmo o do Viola, né, se eu tiver errado você me corrige, né, mas que acho que é um dos pais fundadores da discussão no Brasil, né, sobre esse tema. Também trabalha ali o conceito de regimes, né, aplicando para as mudanças climáticas. No teu doutorado você traz um outro olhar, daí a importância, né, dos geógrafos talvez nisso, e aí consegue, enfim, avança o debate, né, na minha interpretação, e traz o conceito de ordem ambiental internacional. Pode ser um jogo de palavras apenas, mas não é, né? Eu acho que teve uma mudança aí na sua interpretação sobre o tema. O que é o regime internacional de mudanças climáticas e o que é ordem ambiental internacional, e qual que é o conceito mais adequado para entender a conjuntura contemporânea? Claro, então, eu de fato comecei a pesquisa a partir do conceito de regime internacional, que é o que para a área de relações era o mainstream, assim, Uhum, né, era o que guiava mais as pesquisas que estavam sendo realizadas naquele momento, e bem dentro daquela chave lá das teorias liberais de relações sim. internacionais, as revisões dessas teorias, né, então, a interdependência, lá, Nike, o Reine, essas coisas. Então eu fui bem, eu acho que no conceito mais clássico, né, mais usado na época, que é o que de fato eu estudei, né, esse conjunto de normas, de princípios, de regras que tentam reger o comportamento dos estados em torno de uma área específica, né, de um tema específico. Então, encaixou bem para o que eu estava usando naquela hora, porque eu estava tentando entender como que o Brasil se posicionava dentro desse conjunto de regras e normas, que aí vão ser construídos pelas conferências ambientais internacionais, pelos tratados, né, então pela Convenção do Clima, e aí a partir da Convenção do Clima uma série de arranjos que vão entrar nesse grande guarda-chuva, né. Aí dentro estão as COPs, que são as conferências das partes, Uhum, o Acordo de Paris está dentro disso, né. E aí, a cada ano, a cada reunião, essa convenção ela vai se tornando mais robusta, né. Eu acho que a principal mudança quando eu fui para geografia e tomei mais contato com a literatura de geografia política e mesmo do conceito de ordem ambiental internacional do Ribeiro, eu acho que é aterrar mesmo, sabe? uhum, De entender que as emissões de gases de efeito estufa, que no fim das contas é o objeto de tudo isso, elas acontecem no território, as políticas que são formuladas, começa lá não começa, mas enfim, se a gente pensar nessa escala, o âmbito internacional
do regime, portanto, né, das negociações, das conferências, e vai sendo internalizada pelos estados e vão gerando políticas nacionais de mudanças climáticas, até políticas municipais de mudanças climáticas. Uhum, Mas no fim das contas é isso, né, as políticas elas também são territorializadas. uhum, Então a resposta às mudanças climáticas, às emissões, aos eventos climáticos extremos e etcétera, isso tudo vai sendo, territorializado, né, acontece no território. uhum, O problema é causado a partir do território e as consequências elas acontecem no território. Então acho que a pra mim, né, pra forma como eu entendia a questão, a principal mudança foi essa, de começar a olhar mais para escalas menores, inclusive, né. uhum, uhum, Daí vai abrindo uma importância maior de olhar para cidades e tal. Não foi o que eu fiz na minha na tese, eu continuei olhando para o âmbito global, mas eu acho que, assim, olhar para a cidade hoje é muito fundamental, mesmo quando a gente fala de mudanças climáticas nas negociações internacionais, né. Mas em termos teóricos, assim, só para todo mundo entender de uma forma mais clara, eu acho que a diferença do conceito de ordem ambiental para o regime é a amplitude, assim. uhum, Ele é um pouco mais amplo, abraça uma diversidade maior de atores e traz na base conceitual esse diálogo entre as teorias de relações internacionais e os conceitos principais da geografia política, né, assim, uhum. território, soberania, estado, fronteira, que são conceitos clássicos também de relações internacionais, mas, eh, eu acho que é uma perspectiva teórica que me propiciava esse diálogo entre essas 2 grandes áreas, né, RI e geografia política. Então, assim, eu lembre-se que eu sou um leigo, tá, Helena? Se eu fizer algum comentário imbecil, você me corrija. Então, me parece que quando você fala que o conceito de ordem ambiental internacional ele tem mais amplitude, né? Ele, por exemplo, incorpora o local, você usou bastante o termo territorialização, né, das mudanças climáticas e tudo mais, como início e como fim, né, desses processos. Enquanto o regime internacional do meio ambiente, então, é uma parte, né, do conceito de ordem ambiental internacional, mas aí focado exclusivamente nas regras, os tratados específicos, né, que tratam dos problemas ambientais. É por aí? É por aí. Assim, tem muitas semelhanças, né, o Uhum, conceito de ordem ambiental com governança ambiental uhum, global também, uhum, que já é um conceito mais abrangente do que regimes, né. uhum, Acho que regimes fica mais restrito mesmo à atuação dos estados e a toda a normatividade que é criada no âmbito global. Eh, mas de qualquer forma, eu acho que a diferença de ordem ambiental internacional é trazer o diálogo para a geografia política. entendi, Que entendi. acho que né, é uma outra vertente, só uma perspectiva, eh, mais territorial mesmo, de olhar para o problema. E assim, agora entrando dando um passo adiante, né, me parece que esse conceito ele é mais adequado, e aqui eu já estou formulando aqui uma ideia, eu queria que você reagisse a isso, mas me parece que o conceito de ordem ambiental internacional, ele é mais adequado até quando a gente, por exemplo, leva em consideração que isso que a gente está chamando de regime internacional do meio ambiente está travado. A solução me parece não será construída nesse nível, né, por meio dos tratados, as normas e tal. Eu não estou desconsiderando a importância disso. Isso é importante. Então, o ideal seria, talvez, que as metas fossem cumpridas, né, que houvesse formas mais rígidas de acompanhamento, né, que os regimes tivessem dentes, né, para usar uma expressão, que a gente usa muito para o regime multilateral de comércio, onde as regras, quando as regras não são cumpridas, né, você tem alguma possibilidade de alguma consequência. O regime internacional do meio ambiente, além de estar travado, ele não tem dentes, né? Ou seja, ele não tem nenhuma capacidade de enforcement.
Agora, o conceito de ordem ambiental internacional, quando territorializa, eu acho que talvez aí seja a contribuição dos geógrafos, né, e do Wagner Ribeiro, é justamente tentar construir soluções locais, a partir das cidades, dos espaços, dos territórios, dos estados. Embora aí a contradição disso talvez esteja no fato de que as soluções locais elas não dão conta também, né, de resolver o problema. Como sair desse nó É, aí? essa é a grande pergunta. Isso é o que acho que negociadores, né, decisores, pesquisadores estão tentando se debruçar há bastante tempo, porque essa é a trava mesmo, assim, quando a gente olha, seja usando o conceito de ordem ambiental, de governança ou de regime, quando a gente olha para a normatividade internacional, ela, hum, no âmbito global, não tem essa condição de, eh fazer com que as decisões sejam de fato cumpridas, Uhum, né. Não tem esses dentes que você estava colocando. A implementação dessa normatividade, ela vai ficar a cargo dos países, dos seus territórios domésticos. uhum, E aí, dependendo de qual é a estrutura, regime político, administrativo, enfim, que a gente vai falando, nos estados, nos municípios e etcétera. Então, eu entendo muito, assim, que as normas internacionais, elas servem como um grande guia, uhum, né, para os países assumirem compromissos que eles consigam implementar no âmbito doméstico, uhum, mas ela está muito longe de ser suficiente, né, uhum, porque, assim, e isso a gente vai identificando quando entra mais nas políticas de cada país, assim. Então, muitas vezes você tem países que adotam uma postura um pouco mais conservadora nas negociações internacionais, mas que no âmbito doméstico conseguem avançar um pouco mais nas respostas, né. E aí vem toda aquela coisa do processo negociador mesmo, internacional, assim, ninguém vai falar: "Ah, eu vou fazer uma coisa que eu não tenho certeza que eu vou conseguir fazer mesmo no âmbito doméstico", né. uhum, Então eu acho que essas contradições, elas estão colocadas, né, elas fazem parte. uhum, Eh, e é uma dificuldade muito grande balancear isso, né. Tem autores que eu estava lendo recentemente, por exemplo, um livro do professor Luiz Marques, chama O Decênio Decisivo, e ele coloca lá como meio que como um manifesto ou algo assim, de que o âmbito da decisão, da negociação deveria sair da ONU e uhum, né, do regime ou da governança ou da ordem, porque ela tem se mostrado insuficiente, né, pra responder o problema na velocidade que o problema está acontecendo. Eh, mas ao mesmo tempo, se a gente não tiver isso, o que que vai guiar, né, os compromissos no âmbito doméstico de cada país? uhum, E vai cada um fazer o que quer, né, a partir de qual base, tendo qual objetivo no horizonte, porque acho que uma coisa importante das negociações sobre clima é que elas são muito guiadas pelas evidências científicas. uhum, Então, assim, o objetivo geral do Acordo de Paris, por exemplo, o Acordo de Paris não coloca metas específicas para cada país, né? Ele coloca um objetivo, olha, todos os países que fazem parte do Acordo de Paris, eles precisam se comprometer com metas que garantam que a temperatura média global do planeta não vai ultrapassar 1,5 graus uhum, Celsius, né. Então, assim, como que você faz essa conta, né? Aí entra a ciência, as evidências científicas, os modelos climáticos, né, a quantificação das emissões e tudo mais. uhum, Mostra o que que cada país precisa fazer para garantir que o resultado final vai ser um aumento da temperatura limitado a 1,5 uhum, ou no máximo 2 graus. Então, assim, a gente precisa, ainda aí falando a favor das negociações sobre o clima, né. Eu acho que a gente precisa ainda desse objetivo maior, né, desse horizonte que é dado pelo IPCC, que é o painel científico, né, que é dado pela própria Convenção do Clima.
para guiar um pouco as metas domésticas de cada país, porque elas vão ser diferentes. Uhum. Pela própria negociação, pelo próprio Acordo de Paris, cada país submete uma meta diferente, desde que responda a esse limite de 1,5 graus. Uhum. Aí a gente pode conversar se, né, isso está sendo obedecido ou não, e quais são os instrumentos que obrigam, entre aspas, os Sim. países a cumprirem, mas eu acho importante ter esse direcionamento. Não, sim, obviamente eu vou querer falar sobre isso, mas, se eu entendi bem o que você falou, então é aquela coisa, né, é ruim com ele, pior sem ele, né, ruim com o É, por aí. regime, é pior sem o regime, até porque não tem nada, pra se colocar no lugar, embora se reconheça que o regime é muito frágil considerando, a gravidade da situação. E antes de te falar antes de te perguntar um pouco sobre isso, né, sobre as metas e com o que os países estão fazendo, né, eu queria aí só contextualizar a situação agora de 2024, né. Chamou muito a minha atenção, um texto do Carlos Nobre, né, que foi o texto foi o que me quebrou, né, porque obviamente todo mundo, sabe da gravidade, né, das mudanças climáticas, mas ele escreve um texto, intitulado, "Porque, o mundo pode não ter mais volta e isso me apavora". E aí, ele mostra que agora em 2020, desde 2023, o mundo tem vivido temperaturas acima de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. E aí, ele diz que se a gente chegar, a 2,5, esse seria o ponto de não retorno, ou seja, a gente está falando aqui de extinção, né, dos recifes de corais, a perda significativa da Amazônia. Enfim, a gente está falando de um outro mundo, né, um mundo Uhum. diferente, certamente um mundo pior para a vida humana, né. Esse texto, a claro, a gente tem uma noção, né, eh teórica da gravidade do problema, mas esse ano, especialmente aqui para mim, que estou no Cerrado, foi o pior de todos os anos, né? Muito quente, muito seco. Quando choveu, choveu intensamente. Então a gente sentiu na pele, assim, no dia a dia, a gravidade da situação, e sem mencionar outras regiões do país, a gente respirando fumaça, né, foi muito assustador, assim, uma semana inteira. São Paulo chegou a fumaça sai de Ribeirão Preto, vai para São Uhum. Paulo. E agora, a situação ali nos Estados Unidos, na Flórida, né, com um super evento climático lá, Furacão. um furacão absurdo e tal, que todo mundo acompanhou com muita preocupação. Enfim, os dados estão aí, todo mundo vê, a imprensa está aí dizendo isso há muito tempo, os especialistas como você têm dito isso há muito tempo. Eh, mas me parece que 23 para 24, a curva que já era ascendente, ela fica ainda mais acelera ainda mais, né. O que que você tem lido sobre isso, sobre, esse último ano? De fato, é algo sazonal ou é algo que é para ficar preocupado mesmo? É, é algo para ficar Hum, preocupado mesmo. hum, Eu pensei muito nisso que você falou, né, da distância entre a teoria e a gente uhum, começar a vivenciar isso no nosso dia a dia, porque, assim, eu leio sobre mudanças climáticas, os relatórios do IPCC, as negociações internacionais e tal, há quase 20 anos, né. Vou colocar aí uns 20 anos desde da graduação, da minha uhum, iniciação científica. E eu não tinha assim, era algo que me deixava muito preocupada, tanto que eu acho que é isso que uhum, move a gente a continuar pesquisando e se debruçando sobre um objeto, né, um uhum, tema, mas eu não imaginava que eu ia viver isso na minha vida tão cedo, uhum, né. O Carlos Nobre mesmo fala isso, né. uhum, Ele fala: "Ah, né, os cientistas, a gente achou que era coisa que os nossos netos iam ver e viver e tal, os impactos chegaram muito cedo. Minha família mora em Ribeirão Preto, né, uhum, meus pais, meu irmão.
Ali foi horrível. eh, e eu estava em Ribeirão Preto, Hum, naquele fim de semana, nossa. assim, do Uhum, cenário mais apocalíptico que eu já vi na minha vida e, enfim, não sei se vou ver nesse grau de novo, imagino que sim, mas foi realmente muito assustador, assim, uhum. tipo, a gente vê o céu escurecer quase completamente às 5 horas da tarde em, tipo, 5 minutos. Gente, sério, olha isso. Isso tá um clima de apocalipse mesmo. Olha aqui, ó. Muita fumaça, muito vento. Não dá pra ver a cidade lá atrás, ó. 5 horas da tarde. Juro. Tá assim, não dá pra ver nada, não dá pra... Tá muito difícil de respirar. E ventando muito, muito mesmo, tá? Bizarro, bizarro. O cheiro de fumaça dentro de casa, assim, você achando que você tá sendo defumado mesmo. Uhum, E um pouco sem proteção, sabe, aquela sensação de não tem onde se esconder, não tem pra onde fugir, bate uma ansiedade muito forte, assim, bate um desespero. Eu uhum, senti isso, eu acho que pela primeira vez desde que eu comecei a ler e estudar sobre o tema. Então, assim, é sim algo para ficar realmente preocupado, porque a tendência não é que esses eventos eles diminuam, né. Claro que tem várias coisas que intensificam muito esse processo, eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente colocar aqui, né, no caso do Brasil especificamente, essas queimadas, esse fogo, na rapidez com que aconteceu esse ano, em vários lugares, meio começando ao mesmo tempo, principalmente olhando para o estado de São Paulo. Tem uma fonte que também é criminosa, né, sim, também é proposital e tal, então não sim. é só culpa das mudanças climáticas. As mudanças climáticas pioram muito o cenário, porque o tempo mais seco, ele faz o fogo se propagar muito Uhum, mais rápido. Mas esse é um dos nossos calcanhares, assim, muito difíceis e que a gente vê que está dificultando muito, as respostas governamentais para lidar com isso. Que não é só o evento climático extremo, mas tem uma coisa aí de e aí a gente não sabe, né, a gente não tem as respostas dadas ainda sobre quais são as motivações desses crimes, uhum, quem é que está colocando fogo e tudo mais, mas, eu acho que isso é um ponto importante. sim. De qualquer forma, a gente tem visto esse tipo de evento se repetir ao redor do mundo. Uhum, Os Estados Unidos, como você citou agora, com os furacões, chuva também fora do normal no deserto do Saara, né, uhum. você tem as imagens de lagos criados no deserto do Saara. Esses últimos dias, os rios secos na Amazônia, né, Sim, o Rio assustador, Negro, que é um dos maiores rios da Amazônia e assim, assustador. eu tive na Amazônia 2 anos atrás, em época de cheia, né, então estava Uhum, tudo cheio, estava tudo lindo, e é uma enormidade, né, é uhum, gigantesco, uma quantidade de água que você olha e fala: "Não dá para imaginar que aquilo pode secar, pode acabar, pode descer tanto". uhum, Então são imagens muito assustadoras, assim, e você me perguntou o que que eu tenho lido, né, sobre isso. Acompanhando muito os relatórios, as notícias, assim, e esse texto, a entrevista do Carlos Nobre me deixou especialmente preocupada, uhum. porque eu imaginei assim, se o Carlos Nobre tá É, apavorado, imagina é, imagina eu, então eu acho que a aquele texto gente. quebrou uma galera, né, porque É, aí eu vou falar uma que é um coisa. dos grandes cientistas Sim, climáticos que a gente tem, né, um cara que sim. acompanha a situação da Amazônia e faz medições, etcétera, há muito tempo, ele tá há muito tempo falando: "A Amazônia tá chegando no ponto de não retorno". Uhum, E aí eu acho que a ansiedade vem disso, né, de você ver que você tem um senso de urgência que tá claro hoje, né, não tem mais como não ver e não entender isso como o clima está mudando, o clima já mudou, a gente vai ter que fazer 2 coisas agora que são objeto das negociações internacionais desde que elas começaram a ser realizadas sobre o tema, que é
mitigar e adaptar. Uhum. E talvez hoje a adaptação esteja se tornando até mais importante, É. porque, né, a gente vai as cidades têm um novo microclima, né, Uhum. o Brasil tem um novo microclima, como que a gente vai adaptar as nossas atividades, o trabalho, tudo, Tudo. né, Tudo. o sistema de saúde, tudo, Tudo. absolutamente tudo. Então, É. essa é a dificuldade grande, eu acho que de falar sobre mudanças climáticas, que é isso, assim, é muito difícil levar esse nível de urgência para as conferências internacionais, Uhum. para fazer com que elas de fato respondam de uma forma efetiva a essa velocidade, que os estados, quando se reúnem, submetam metas que vão ser compatíveis com o 1,5 graus. Uhum. Então, só para dar um exemplo, assim, para quem estiver ouvindo e quiser entender melhor, eu sempre uso quando eu falo sobre isso, tá num site, na verdade, que foi formado por algumas instituições, alguns think tanks, que chama Climate Action Tracker, Uhum. eh, eles monitoram, né, então a cada compromisso, a cada meta submetida por um país, parte da Convenção do Clima, eles fazem um monitoramento, assim, tipo: "Ah, essa meta ela é compatível com um mundo com qual aumento de temperatura?", Uhum. né. Então é bem interessante você olhar, por exemplo, eu estava dando uma olhada agora, um pouco antes de falar com você, inclusive, eles colocam as metas da China, né, então elas são compatíveis com um mundo com uma temperatura de 3 a 4 graus. Uhum. Mesmo as metas dos Estados Unidos ou a meta do Brasil, a gente está falando de metas que são compatíveis com um aumento de 3 graus, Uhum. 2 graus, quando muito. Uhum. Isso está longe do que precisa de fato ser feito, né. Uhum. Então essa incompatibilidade, assim, de traduzir essa ansiedade, esse desespero, esse pavor que vem se intensificando com os eventos climáticos que também estão se intensificando, para os níveis decisórios. E aí Uhum. todos os níveis decisórios, né, Uhum. da da ONU, das conferências internacionais, para as prefeituras. A gente está vendo, acompanhando eleições agora, prefeitos sendo reeleitos, prefeitos sendo eleitos. Uhum. Prefeitos de Porto Alegre, por exemplo, muito provavelmente vai ser reeleito. Uhum. Sim. Uma cidade que passou por Não, é um evento climático extremo surreal. esse ano. Por pouco não foi no primeiro turno, É, né, exatamente. por pouco não foi no primeiro turno. Olha, eu tenho muita pergunta para te fazer. Eu tô com o tracker aberto aqui, e aí eu recomendo que quem tiver interesse, assim, procure. Eu não conhecia, de fato, é um monitor muito interessante, né. E assim, já de cara, o mapa já é uma tragédia, né, porque não tem nenhum país, né, que segundo, se eu estou vendo direito o gráfico, que tenha uma política, de mitigação adequada, né. O É, Brasil é é insuficiente e daí, enfim, tá todo mundo trabalhando no melhor cenário com uma elevação de 3 graus Celsius, né. O que o Marcos Nobre já falou pra gente que já seria um absurdo, já é um ponto de não retorno absurdo, né. é. E aí se você pega, por exemplo, países como Índia, China, né, a situação então ela é muito grave, já é grave, a gente não tem visto. Então esse mapa mostra que as ações são insuficientes. E aí só um off topic aqui rapidinho, que a gente estava eu te perguntei o que que você está lendo, né, e aí eu queria falar uma coisa que eu ando lendo, né, e Hã. ninguém perguntou, mas é porque talvez alguém se identifique. Mas é Eu uma quero saber agora também. é o conceito de ecoansiedade ou de ansiedade climática, né, Ah, sim. que é essa relação entre, essas catástrofes ambientais e a saúde mental. Você estava falando do dia a dia ali, não, de fato, aqui no Cerrado, por exemplo, tem dia que você não consegue trabalhar, porque
o ar não deu conta, ou porque o ar-condicionado queimou, os alunos não conseguem ter aula, o aluno passa mal, aula 1h da tarde, 1h30 da tarde. Se tornou de verdade insalubre, né? Porque a gente está falando de salas que atingem ali 40 graus, Nossa, com uma umidade, assim, compatível com o deserto do Saara. baixíssimo. É um negócio. Então, por exemplo, mulheres grávidas, assim, pessoas que têm uma sensibilidade maior, não conseguem ter acesso a espaços públicos, né? E aí agora lá no meu departamento tem uma certa disputa pelas melhores salas. E aí a gente está tendo que realocar salas e realocar horários para aulas mais cedo, encontros em salas improvisadas, para a gente poder só ter um espaço adequado, com 4 paredes, para a gente poder suportar, enfim. Mas aí isso tem gerado uma ansiedade, e aí eu aprendi o conceito de ansiedade climática, ecoansiedade, né? Que é justamente essa sensação de tristeza, né? Primeiro, né? De impotência, Impotência, exato. e um pouco de culpa também, né? Que a gente fica aqui, nossa, a gente sabe que o problema é muito maior, que é do agronegócio e tal, que, enfim, foi o responsável por boa parte das queimadas na região, mas a gente fica, né, se jogou o lixo errado ali, já dá uma sensação de culpa que é irracional, Mas mas é um negócio que a gente... E aí vai gerando um problema, né? deixa eu só falar uma coisa rapidinho sobre isso, Felipe, que é interessante. Que você falou de culpa, responsabilidade e tal. Isso é uma parte importante da conversa, Uhum, né? Porque, assim, a situação que tá hoje, etc., tem culpados. uhum, Tem culpados no âmbito global, tem culpados, né? E cada localidade com os seus setores mais responsáveis e tal. Então, eu acho que uma parte importante da mobilização, inclusive, vai pensando em sociedade civil e tal, é falar claramente sobre quem são os culpados e pressionar esses culpados por assumirem a sua responsabilidade nas respostas. Porque é isso, assim, não está no nível individual. uhum, A uhum. solução, a culpa, ela não está no nível individual. Então, não somos nós individualmente que vamos contribuir para combate ao aquecimento global. Claro que essas coisas que você colocou, separar lixo, reciclar, economizar É, energia, economizar água, eu sim. acho que é a coisa ética, assim, Uhum, né? É o básico, uhum. no nível ético individual, mas né, É no sistema, interessante não. isso, porque ninguém é contra fazer essas coisas. Pelo contrário, eu ensino meus filhos a fazer e tal. Mas eu acho que tá no campo da ética, né? Mas o âmbito da culpa, aí tá em outro lugar, né? E é importante dar os nomes aos bois. E de fato, como em Ribeirão Preto, aqui também, a boa parte dos incêndios eles foram provocados. E olha só, eu não sei nem se vai pro ar isso. Um dia eu tava andando, tava pedalando, né, num lugar mais afastado da cidade, e eu vi o sujeito começando Colocando fogo. fogo, Começando, jogando a gasolina e começando. E aí eu falei, nossa, a vida me deu a oportunidade de dar uma voadora nesse sujeito, né? Eu vou resolver o problema do aquecimento global agora, né? Mas na hora que eu cheguei perto do sujeito, eu percebi que era um sujeito assim muito simples. Aquilo não era dele, ele estava ali cumprindo ordem de alguém. Enfim, tem alguém mandando, tem alguém que é é, dono daquela terra, tem alguém que... E, enfim, essa é um off-topic do off-topic, né? É que hoje um assunto foi levando a outro. Mas é isso, às vezes a gente... tem gente grande, né, que manda fazer. Tem a parte, obviamente, que é acidental, perdão, natural, mas natural é, entre aspas, né, porque é um natural causado também. Mas e aí a geografia está aí nos mostrando, né, o problema da monocultura, o problema, né, hum, de você ter esse tipo de tratamento, né, do solo e assim por diante. E embora eu tava lendo um outro artigo também, que do ponto de vista das queimadas, né, para limpeza, por exemplo, da cana, já também nem faz tanto sentido mais, né? Já tem não. outras técnicas e tal.
Mas Já ainda é bem assim é, mecanizado. é. Foi isso que foi estranho no caso de São Uhum, Paulo, assim, porque eu cresci com fuligem no quintal de uhum, casa, né. Era assim que queimavam a cana lá para colher e tal, só que já faz bastante tempo que a colheita tá toda mecanizada, então, uhum. eh, só que assim, o governo precisa dar respostas, né. Sim, sim. Então se foi criminoso, quem tá causando, várias pessoas foram presas, Uhum, quem mandou, né. uhum. A sociedade precisa dessas respostas. Sim, sim. Eu acho que precisa mesmo de respostas duras, né, precisa considerar isso como criminalizar mesmo e prender as pessoas. Eu não sou a favor da do encarceramento não, mas eu acho que nesse caso eu vou abrir uma exceção, porque Não, essa rever é, penalidades, rever acesso a crédito rural, por sim, exemplo, sim, sim, né. sim, Tem muitas coisas para fazer que nem envolvem prisão necessariamente, ou sim, só, né. sim, multa e assim por diante. Mas ó, Helena, eu voltando pro assunto, né, lá dos regimes e tal, você em algum momento falou: "Olha", até brinquei, né, pior com é ruim com ele, pior sem ele, e você, eh, falou pra gente ali naquele momento que existem coisas acontecendo e que os regimes, eles funcionam também no sentido de monitorar e de cobrar, né, soluções. Eh, os dados aqui do tracker que você mostra, eles são categóricos, né, as decisões, as metas colocadas até hoje, elas são completamente insuficientes, e se continuarmos nesse ritmo, a gente vai chegar no ponto de não retorno. É questão de tempo, precisaria fazer uma adaptação rápida, né, dessas metas. Eh, como você sabe, eu estudei o regime multilateral de comércio, né, até usei uma expressão aqui agora há pouco, que é típica da galera que estuda comércio, que é a expressão lá do regime Interdenson, não. No comércio, aconteceu um negócio, eh, interessante, assim. Para alguns parece bom, para outros nem tanto, que foi o seguinte, a o ne se travou, né, as negociações travaram, a rodada Doha travou, não tinha avanço, ninguém concordava com nada, e aí parou tudo e agora parou de vez, né, porque o órgão de solução de controvérsias também parou e tal, mas enfim, essa é uma outra questão. E aí, os países interessados em continuar avançando nas negociações procuraram outras formas de atuação. E aí você tem iniciativas do Sul Global, iniciativas, até mesmo o BRICS, ampliação do BRICS, são tentativas de tentar acolher demandas que até então, bem ou mal, estavam sendo acolhidas pelo regime como um todo. Enfim, é mais complexo do que isso, mas eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar qual é a solução. Se o regime ele é insuficiente, se é ruim com ele, pior sem ele, será que não existem outros regimes em outras áreas que poderia servir como exemplo? Assim, talvez continuar no regime, mas apertar o acelerador em outras esferas, em outros âmbitos, com recortes, com países, né, que talvez tenham essa predisposição de se tornar potências ambientais, como o Brasil já tentou ser, já e agora já nem sei se é mais. Enfim, queria te fazer essa provocação para você falar um pouco para a gente como destravar isso que a gente está chamando de regime, né? E qual que é o papel do Brasil nisso? Eu acho que assim, em comparação pelo menos com o que você colocou do regime de comércio, não é que o regime de mudanças climáticas está travado, assim. Uhum, As negociações avançam, todo ano tem uma COP, se chega a algumas decisões, não todas muito importantes, mas assim, é aquele ritmo de um processo multilateral, né, ele avança muito mais lento do que, o problema acontece. Eh Tem essa distância, assim, do que de ser um arranjo que permite você tem um objetivo que é medido em termos de aumento da temperatura e que vai reger as metas que são submetidas pelos estados, e isso está sendo incompatível, né, que os países uhum, estão apresentando não é
não corresponde ao limite do aumento da temperatura, mas devagar e lentamente tem alguns resultados importantes. Eu só vou jogar aqui para de repente a gente voltar um pouco nisso depois, que é a China, União Europeia, Estados Unidos, em alguns setores, eles têm avançado e alcançado resultados que podem colocar um padrão aí para os próximos anos e fazer com que o mundo mova em torno disso, né, que é, Uhum. sei lá, carros elétricos, tecnologias verdes e limpas, eh, descontinuação de usinas de carvão, de gás, substituição de fontes de energia, tem muitas coisas acontecendo. O problema é que isso não está bem representado no regime. Como tornar o regime mais eficiente ou que outras conversas podem acontecer para buscar outra alternativa? Eu acho que tem algumas coisas aí, faz muitos anos já, eu acho que quando eu estava fazendo doutorado mesmo, eu lembro de alguns artigos do Viola indicavam isso e outros autores, de conversas minilaterais, né, então você Uhum. buscar fóruns minilaterais, com um grupo mais reduzido de estados ou aqueles que são os grandes emissores, né, que vão ter que mesmo liderar o processo, porque, assim, no regime internacional de mudanças climáticas está todo mundo junto. Uhum. Claro que tem alguma diferenciação ali, mas a princípio, assim, cada um com a sua meta e todos estão aí no barco. Essas conversas minilaterais, ou esses fóruns minilaterais, eles reuniriam, as grandes potências climáticas, os maiores emissores, então aqueles cujas ações podem fazer mais diferença nos resultados. Isso não foi muito para frente, até porque eu acho que também tem toda uma reação dos países que ficariam de fora de um fórum como esse, de ele ser mais um fórum internacional antidemocrático, né, com um déficit democrático grande, assim, porque Uhum. está todo mundo sendo impactado pelas mudanças climáticas, Uhum. uns muito mais do que os outros. E aí entra toda a questão da desigualdade e da injustiça, que é, esses que estão sendo mais afetados não são os que causaram o problema, então eles Sim. ficam dependendo muito de que esses grandes assumam de fato as ações. Tem, conversas sobre securitização das mudanças climáticas, então levar mais mudanças climáticas para ser debatida pelo Conselho de Segurança, por exemplo, Uhum. que para mim também traz outros e importantes problemas, né, porque, assim, é um problema você, entender as mudanças climáticas na chave da segurança, Uhum. na minha perspectiva, né. Uhum. Para mim é uma questão de desigualdade, isso tem que ser visto nessa perspectiva mais econômica, até social, então, não é uma questão de segurança, né. Mas assim, e os outros fóruns, né, acho que BRICS, pelo que eu acompanho, não tem, eles fazem as declarações conjuntas lá, a partir dos encontros e tudo mais, mas são muito gerais, né, não vejo, eh, eu vejo mais como uma coalizão dentro mesmo das negociações do regime, do que de uma alternativa que a partir dali vai gerar ações em conjunto, sabe. Tanto é que tem uma coalizão dentro do regime de mudanças climáticas que é o BASIC, né, o BASIC, Uhum. Brasil, África do Sul, Índia e China, tirando Rússia, portanto. Então, sim, entendo mais como coalizões para fortalecerem esses países nas negociações do regime do clima, do que de ser uma coisa separada. E G20, né, esse ano com a presidência do Brasil, acho que é um tema que está sendo bastante levantado, mas também sobre mudanças climáticas efetivamente, não, pelo que eu estou acompanhando pelo menos, não estou vendo sair nenhuma solução tão mais relevante do que as que estão sendo discutidas dentro do regime de mudanças climáticas. Acho que tem coisas importantes ali da Aliança Global contra a Fome, de discussão sobre taxação de super ricos e tal, mas de mudanças climáticas em si, não.
no fim das contas, eu não consigo te dar uma resposta muito assim de temos outras alternativas. Eu não acho que as outras alternativas que estão postas no âmbito multilateral ou regionais estão tendo muito efeito. Talvez assim, a União Europeia tem o Pacto Ecológico Europeu, né? Então tem. Só que a gente está falando de uma integração muito mais aprofundada do que Uhum. os outros, né? Podem ter resultados importantes ali, mas também é complicado a gente entender isso como um modelo que vai conseguir ser aplicado em outros arranjos de integração regional ou coisas do tipo, né? Mas pode ser um caminho também. Acho que Uhum. está tudo em aberto, assim. Na minha visão, está dependendo muito mais das respostas domésticas. No âmbito doméstico, os governos e os países conseguirem avançar mais do que eles estão avançando. Uhum. A gente vê o Brasil, por exemplo. O Brasil tem muito boas intenções, o governo atual, né, com relação a mudanças climáticas e etcétera. O discurso, o último discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU foi de até o fim do ano o Brasil vai apresentar uma NDC, ou seja, uma meta que vai ser compatível com 1,5 graus. Uhum. Estamos aguardando para ver que meta vai ser essa. Mas, ao mesmo tempo, no âmbito doméstico, o governo tem tido muita dificuldade de combater todo um crime muito organizado, né, e muito bem instalado na região da Amazônia, Uhum. o avanço do agronegócio no Uhum. Cerrado, né, desse agronegócio arcaico, conservador, que tem, né, bota fogo na mata, na floresta, para abrir espaço para criação de gado. Tem planos definidos pelo governo brasileiro de exploração de fontes fósseis de energia, né, petróleo, mais gás, na Amazônia, inclusive, projeto de abrir estrada no meio da Amazônia, em uma área que é ainda bastante preservada. Então, para mim, hoje, né, essa não foi tanto a minha pesquisa de mestrado e doutorado, mas hoje eu acho que um caminho que tem me interessado bastante na pesquisa, assim, olhando para mudanças climáticas e relações internacionais, são essas contradições, assim, Uhum. entre o posicionamento externo e a política doméstica para meio ambiente, para mudanças climáticas. Quais são os constrangimentos, né? E Uhum. aí são muitos, em cada país são diferentes. Mas Não, acho que abre ótimo. um caminho de pesquisa aí. Eu queria muito falar sobre Brasil mesmo, de como, a gente tem uma dificuldade de superar, eu acho que mazelas e modos de vida e mentalidades que estão muito enraizadas na sociedade brasileira, na política brasileira, no Uhum. entendimento sobre a Amazônia, sobre as questões ambientais. Eh, e da insuficiência das respostas mesmo. Acho que para o âmbito global é isso, assim, respostas insuficientes, né, Uhum. são arranjos que não, não têm não têm sido bem-sucedidos em dar respostas relevantes. Isso está acontecendo em vários temas da agenda internacional, né. Uhum. São os conflitos, é mudanças climáticas, é o comércio, enfim. Nem acho que é uma coisa específica das mudanças climáticas, mas, Uhum. eh, tem muito assim de que eu vejo de literaturas mais que vão apontando caminhos mais locais mesmo, Uhum. sabe, conversas sobre desglobalização, Sim.
eu tenho acompanhado muito isso, assim, Uhum, como a gente precisa conversar de novo sobre esse sistema altamente globalizado. uhum, uhum, E aí isso afeta a produção alimentar, né, como toda a produção alimentar está estruturada no meio, uhum, afeta a produção de energia, tudo, né. Acho que uhum. são É um problema estrutural, né? é um problema estrutural. É, É. desde o padrão. Mudanças climáticas é um problema estrutural, né, assim, que Uhum, tá completamente ligada com o modelo de desenvolvimento. O que se fala muito é isso, né, e o regime de mudanças climáticas ele dá essas respostas, ele traz respostas dentro do mesmo modelo, dentro desse sistema, que são respostas importantes, né, mas você teria que ter mecanismos para tornar essas respostas mais eficientes e implementadas, né. Porque, uhum, por exemplo, acho que uma coisa importante do regime, né, é financiamento. sim. Os países precisam de dinheiro para implementar suas ações, né, para combater as mudanças climáticas, para se adaptar. Da onde vai vir esse dinheiro? As promessas de financiamento climático, elas não são cumpridas, então o regime discute muito, e ele é importante por isso também, né, porque, assim, a gente está falando de um tema super complexo. Então são várias discussões sobre coisas muito técnicas, então, ó, perdas e danos, adaptação, mitigação, financiamento climático, são muitas questões sendo discutidas ao mesmo tempo, e essas questões elas precisam ser levadas para o âmbito doméstico, e elas estão sendo levadas para o âmbito doméstico. Eu acho que a Uhum, efetividade do regime ela está mais nisso, né, uhum, de como os países vão implementar isso que é porque, por exemplo, o Brasil tá numa discussão sobre sistema lá, mercado de carbono, sistema sim. brasileiro de comércio de carbono, né, de mercado de carbono. Outros países já implementaram. Então é você colocar um teto de emissões para os vários setores da economia e quem ultrapassar esse teto vai ter que comercializar ali excedentes e tudo mais, valores, e aí regulamentar toda essa estrutura, né. Uhum, Alguns países já fizeram, outros estão muito longe disso. O Brasil está atrasado nisso, mas está nesse caminho. Discussões sobre imposto de carbono, né, finanças verdes, tesouro verde, são muitas coisas estão acontecendo, mas é difícil às vezes a gente mapear, porque são temas muito complexos e que atingem todas as áreas da vida em sociedade, uhum, e todas as áreas do governo. uhum, Eu lembro sempre muito da Marina Silva, ministra Marina Silva, e ela coloca isso desde quando ela foi ministra do meio ambiente pela primeira vez, lá uhum, na primeira gestão do Lula, da necessidade da gente ter políticas transversais. sim. É isso, assim, você não vai responder a mudanças climáticas eh, só pelo Ministério do Meio Ambiente, Uhum, ou só pelo Ministério da Economia, né. Isso seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. As respostas elas precisam ser transversais, e no âmbito global é a mesma coisa. uhum. E acho que é justamente isso que torna tão difícil essas respostas serem eficientes, né, porque precisa ser muito bem coordenado. Helena, ó, eu queria te agradecer imensamente pelo teu tempo, pela aula que você me deu aqui hoje. Muito obrigado mesmo pela tua presença aqui e pela tua pesquisa, né? Já tá aí, como você falou, 20 anos nessa agenda, a gente espera mais uns 40 aí. Aí depois você pode se aposentar, né? Porque a gente precisa de gente boa falando sobre esse tema, que Isso. é o tema mais importante aí. Já é o tema do presente, que será o tema do futuro, sem dúvida. Então, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe, pela oportunidade, assim, eu sempre estou à disposição para falar sobre esse tema. Eu acho bem importante mesmo e acho importante vocês abrirem também esse espaço aqui para de repente fazer uma quem está ouvindo pensar sobre isso, se animar, seguir. É, pois é.
seguir essa área de estudo. Tem muita coisa para ser feita aí nessa área, para ser discutida, para ser pensada. Tem uma agenda aí enorme e a gente tá precisando de gente. Toda uma agenda, exatamente. E ó, o Estado deu uma sumida, né? Realmente, nos últimos dias aí, muito trabalho, deu uma sumida, mas a gente tá aqui, firme e forte. E se você puder ajudar no Chutando a Escada, é muito simples. Basta entrar em www.chutandoaescada.com.br. Lá você vai encontrar várias formas de ajudar o Chutando a Escada, inclusive financeiramente, se você puder. Valeu? Então olha só, semana que vem, certeza que estamos de volta e a gente se encontra lá então. Valeu, um abraço, fiquem bem e até uma próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.